produção é para popularização de ciência e tecnologia, só você que pode dizer isso. Se for um artigo em periódico científico, a resposta é não. Claro que não. Agora, se for um artigo, por exemplo, em uma revista técnica, e se a linguagem que vocês escreveram é de divulgação, a resposta é sim. Qual é a única pessoa que pode informar isso para o Lattes? Vocês. Então, por isso que vai vir essa pergunta a cada produto que vocês forem cadastrar, tá? Bom, então, aqui no produto cadastrado, vocês estão vendo, o DOI aparece. Se eu clicar aqui no DOI, ele já vai direto no artigo, se for um periódico Open Science. Se não for, ele vai cair pelo menos no resumo. A grande vantagem do DOI, qual é? Aumentar a chance de alguém acessar os arquivos de vocês. E outra coisa que aparece aqui, é isso aqui em vermelho, que é o JCR, que daqui a pouco a gente fala sobre ele, que é o Journal Citation Research, que são elementos de cienciometria muito importantes. Qual é a relevância? Por que nós vamos caminhar para que todos os artigos tenham DOI? Para que alguém invente um artigo e coloque no Lattes um artigo que não exista, para evitar falsidade ideológica. Então, é muito relevante que isso aconteça. Se eu estou entrando no Lattes como um leitor, quando eu entro aqui nesse item produção, ele vai me permitir buscar essa produção de várias maneiras. Por ordem, por impacto do JCR, eu, dona desse Lattes, como primeira autora, deveria ter aqui também como último autor. Vocês sabem que chega um momento na vida do cientista que o mais importante é que ele seja o último autor, que significa que ele é o chefe. Número de citações no Cielo, número de citações no Scopus e número de citações no Web of Science. Aqui, por exemplo, aqui aparece o DOI, aqui aparece o JCR, e nesse artigo aqui aparece citações no Web of Science. Aí, aqui, mais uma vez, é aquela brincadeira da rede social. Vocês conseguem escarafunchar a vida da pessoa inteirinha. Rapidinho, se vocês me derem 5 minutos, eu consigo dizer para vocês se publica em bons periódicos, se ele trabalha muito, ou se ele é só um que está ali no meio. Eu consigo dizer para vocês se os trabalhos dele têm fator de impacto ou não. Com 10 minutos e só com o Lattes. Eu não preciso de mais nada para poder fazer uma avaliação dessa pessoa em termos de qualidade da produção científica delas. Só utilizando essas ferramentas simples aqui, ó. Então, o que é o Web of Science? É uma base de dados, uma das mais usadas, e ela está ligada a uma empresa chamada Clarivate Analytics. O JCR, que é o Journal Citation Reports, é um ranking elaborado pelo Web of Science que indexa diversas revistas. Como que nós acessamos isso no Brasil? Pelo portal de periódicos da CAPES. Então, não é gratuito. Se paga e paga caro por essas informações. Tem uma outra base, essa sim é uma base mais espraiada, tá certo? O J só aparece no JCR, o que está indexado no Web of Science, o Scopus não. Ele tem uma abrangência maior. Então, na base Scopus, eu tenho muito mais periódicos que no Web of Science. E ele é um banco de dados de resumo, citação, só que a condição para entrar aqui, a revista tem que ter citação por pares. Então, entram revistas científicas, livros, congressos e demais publicações. E o Cielo, que é uma outra base, essa base sim brasileira, que organiza e publica textos completos de revistas. E é super difícil entrar no Cielo. Aqui, a nossa revista da veterinária, nós demoramos 8 anos lutando para entrar no Cielo. Tem um monte de critérios.
Então, vocês estão vendo que quando a gente entrou no Cielo, nós já estávamos na Scopus há mais de 6 anos. Então, o Cielo é mais restritivo que a Scopus. É bom, ruim? Depende, tá? Hoje, se eu quero saber um pouco de alguém, em vez de olhar só o Lattes, eu olho o Lattes e o Scopus, que eu consigo ter acesso rapidinho. Por quê? Porque a CAPES paga para a Elsevier e a gente consegue ter esse acesso via portal de periódicos da CAPES. Quando eu entro lá no portal de periódicos, eu escolho ou uma base ou um periódico. Então, eu consigo, né, acessar isso, e o Lattes já me dá isso, tá certo? Também ele vai dizer se aquele trabalho já foi ou não citado naquela base, tá? A outra maneira de eu informar se não tem DOI o artigo, tem que ser por ISSN. E aí, cuidado, gente, que muitas revistas têm 2 ISSN. O primeiro, que era o impresso, que a gente não está utilizando mais. Quando as revistas migraram para o formato online, elas ganharam um novo ISSN. Então, vocês têm que olhar para cadastrar qual é o ISSN online, preferencialmente. E o que é isso? A rede, tá, é uma organização intergovernamental representada por 88 centros nacionais e regionais em todo o mundo. Então, ela foi criada em 71 com apoio da Unesco para poder padronizar e numerar todo e qualquer periódico no mundo. E aqui no Brasil, isso fica debaixo do guarda-chuva do IBICT, que é ligado ao NCTE, e que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E foi o IBICT também que permitiu as primeiras estruturas online para que os periódicos nacionais pudessem ser online. Então, isso é o ISSN. E não tem como um periódico não ter isso, ele é um número de identidade exclusivo. Agora, quando vocês colocaram lá no passado, antes de 2012, que não é o caso de vocês, estudantes, mas pode ser o caso de alguns professores, vocês conseguem arrumar isso. Vocês vão entrar aqui, ó, como se vocês fossem modificar o Lattes, não como leitor, mas como autor, vai clicar nessa ferramenta aqui que chama vincular artigo ao periódico. A hora que vocês clicam aqui, eles vão trazer tudo isso. No meu caso, lá atrás eu passei um final de semana inteiro organizando minha vida. Hoje, 100% da minha publicação está arrumadinha. Então, aqui eu consigo saber, por exemplo, nessa revista aqui, ele já me informa de cara que eu tenho 2 artigos vinculados a ela. Nessa outra revista, mais 2. Aqui, mais 3. Assim por diante. E quando ele não está localizado, ele fala assim, ó, periódico não localizado na tabela CAPES. Aí vocês têm que achar esse periódico lá na tabela CAPES para fazer a vinculação. E lembrando que na tabela CAPES pode ser que não tenha periódico, se for um periódico muito, 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 muito ruim. Aí, em vez de jogar como produto científico aqui, vocês vão jogar como outra produção lá embaixo. Permite colocar, aí não precisa ter esse DOI e esse SSN. Mas aqui, eles estão querendo que esses artigos sejam todos validados exatamente para a hora que está preenchendo o Sucupira, conseguir migrar essa informação. Então, para os que já têm Lattes preenchido há muito tempo, compensa depois entrar nessa ferramenta e dar uma organizada nessa informação dos artigos. Compensa, às vezes, até deletar e redigitar de novo, buscando esse periódico na atual lista lá da CAPES. Bom, puxando aqui o DOI, né, vocês vão dizer que em inglês está...
que idioma está, qual é o meio de divulgação, o ano, aí vai vir aquela pergunta. Quando o artigo não tem DOI? Alguém já falou alguma coisa de validação? Qual é a minha opção para validar a informação que eu dou? Eu vou lá no meu artigo, pego o endereço dele e colo aqui dentro do Lattes. Então, são poucos hoje os artigos que não tem DOI, mas pode acontecer. Então, se não tem DOI, eu vou lá, coloco o artigo, copio aonde ele está na internet e jogo aqui. Para não deixar dúvida que eu mesmo decidi que eu vou validar a minha informação. Entenderam, gente? Isso vale, por exemplo, para um anais de evento. Isso vale, por exemplo, para um livro que está online, para uma apostila que está online. Então, se vocês têm algum material que vocês sabem que está online, vocês já podem colocar ele aqui dentro do Lattes, o endereço. Quando a pessoa pede para ver seu Lattes no formato completo, isso aparece. Isso facilita a chance da pessoa localizar aquele artigo ou aquele determinado documento que você está informando. Vocês costumam fazer isso? Ninguém nunca fez isso? Pergunta. Alguém já fez isso? Não? Então, pois é. Não é nem questão de ter necessidade, Daniel. Veja bem. É uma questão de você conferir para o seu Lattes rastreabilidade. Então, assim, vocês vão demorar alguns segundos a mais. Minha sugestão é que, se possível, vocês coloquem isso. Tá bom? Bom, quando vocês puxam o nome das pessoas por meio de um DOI, nós não temos a menor opção de como digitar o nome da pessoa. Ok? Não temos. Do jeito que está lá no DOI, no jeito que foi indexado, é o jeito que vem para o Lattes. Quando isso não acontece, quando vocês vão informar o nome, o que acontece com o nome das pessoas, mesmo que vocês digitem completo? A hora que vocês vão salvar, o que o Lattes faz com o nome da pessoa? Ele tem a tendência de fazer o quê com o nome dos autores? Quem sabe me dizer? O que ele faz com o nome? Ele deixa o nome completo ou ele abrevia o nome? Ninguém nunca observou isso? Ele abrevia o nome. E aí, gente, isso é o pior dos mundos para o coordenador de pós-graduação. Quando ele cria essa abreviatura automática, isso obriga os coordenadores, inclusive, a ter que fazer esses formulários próprios, porque ele olha para aquele monte de nome, ele não sabe, e o coordenador tem que informar quem é egresso ou quem é estudante, senão o programa perde ponto. Então, eu tenho uma campanha de ex-coordenadora de programa de pós-graduação. Enganem o Lattes e coloquem o nome completo. Quando ele criar a abreviatura automática na caixinha abaixo, coloquem o nome completo. Se vocês forem lá em cima, onde está o nome completo, fazer Ctrl+C, Ctrl+V e colocar ali, ele vai aceitar. Eu só coloco o nome completo no meu Lattes. Os nomes incompletos ou são do meu passado remoto, de gente que foi coautor de trabalho e que eu não conhecia e que eu não dei conta de arrumar lá atrás e que agora vai ficar para todo sempre, amém, como uma abreviatura. Mas todos os outros, quando eu estou participando de banca, quando eu estou participando de qualquer outra informação, eu não coloco o nome abreviado. É minha campanha pessoal. Diga não à abreviatura no Lattes, pensando nos coitados que estão preenchendo os relatórios institucionais. Só quando você senta do outro lado é que você tem noção do quanto uma coisa aparentemente besta pode atrapalhar o preenchimento de um relatório institucional. Então, fica aí o pedido para que vocês coloquem o nome completo das pessoas. Tá bom? Bom, palavras-chave eu já falei, né? Também eu tenho a campanha. Coloquem palavras-chave.
Coloquem áreas do conhecimento. Ela permite 1, 2, 3 áreas do conhecimento. Quando uma área só completa, atende plenamente meu artigo, eu paro com uma só. Quando eu tenho um artigo que está em mais de uma área, eu coloco 2 ou 3 áreas do conhecimento. E, acima de tudo, eu coloco o setor de aplicação. Então, aqui vocês têm um exemplo, ó. Um artigo que é tricologia para a identificação de espécies e raças de mamíferos. Gente, ó, eu nem estava adivinhando que eu ia dar aula para biologia. Isso foi uma orientanda de doutorado que a gente trabalhou com tricologia de pelo para identificar raça de bovino, e funcionou bem. Então, qual é a área? Conservação das espécies animais. Qual é o setor de aplicação? Agricultura, pecuária e serviços relacionados. Não tenham preguiça de ir até o final. Outras informações, normalmente eu não coloco nada. E se o meu artigo não tem título em inglês, tá? Se ele não está em inglês, eu clico aqui e coloco o título dele em inglês. Por que que eu faço isso? Porque o Lattes em inglês não é que o Lattes pega o que vocês colocaram, jogam no Google Translation e colocam tudo em inglês. Eles vão colocar em inglês se aqui nesse item a informação primária que está em português vocês colocarem em inglês. Vocês nunca tinham parado para pensar nisso, né? Porque tem o formato do Lattes em inglês. Outro dia eu precisei. Foi uma orientanda minha de doutorado. Eu liguei na cara dura para o cara que é o maior bambambam do mundo, em urólitos, trabalha com urolitíase de cão e gato, e pedi para minha aluna ficar 6 meses lá em Minnesota. Ele não sabia quem eu era, nunca tinha visto falar da criatura aqui. Mas cara de pau, né? O não eu já tinha. Eu passei um e-mail, me apresentei, ele pediu, você pode mandar um currículo em inglês para mim? Agora, fui lá, cliquei, meu Lattes em inglês, tirei um pouco das coisas de bovino, que eu trabalho muito com bovino, né? Então eu dei uma organizadinha e mandei para ele. Eu não tive trabalho nenhum. Por quê? Porque cada artigo, cada banca que eu coloco lá, pelo menos artigo, livro e anais, eu coloco em português e inglês. O trabalho é muito menor se eu fizer isso no momento que eu estou cadastrando. Já pensou eu ter que pegar meu Lattes e ter que traduzir tudo para mandar de última hora? Que dia que eu ia dar conta de fazer isso? Então, não tenham preguiça. Façam isso no momento que vocês estão cadastrando. Gente, atualizar Lattes não pode ser um momento de horror. Ah, eu preciso atualizar meu Lattes. Faz o seguinte, abre uma cerveja, abre uma garrafa de vinho, pega um final de semana tranquilo e fala assim, hoje eu vou atualizar meu Lattes. Senta na frente do computador com tira-gostinho ali, num dia que você não passou raiva, e transforme aquilo no momento que você está organizando sua vida. Eu faço isso no fim do ano, quando eu tenho que preencher o relatório da UFG. Eu arrumo o Lattes primeiro, faço Ctrl+C, Ctrl+V do Lattes no meu relatório institucional. Então, para mim, não é um pesadelo. Para mim, assim, é uma coisa bacana, porque eu quero ter meu Lattes bem preenchido. Então, é assim que eu gostaria que vocês encarassem esse momento na vida de vocês de preencher o Lattes. Não é castigo. Aí, aqui, se vocês estão online, vocês podem testar isso agora. Se vocês clicarem no JCR, ele vai falar que essa revista tem o fator de impacto 0,4. Em qualquer JCR que vocês clicarem, ele já te dá. Então, mesmo que a criatura não tenha acesso ao portal de periódicos, que ele não tenha acesso à base JCR, o Lattes está dando de graça para ele essa informação. Vocês podem ter certeza que o CNPq está pagando, para que essa informação apareça aqui também, né, no currículo Lattes da pessoa. E o JCR é o fator de impacto da revista, ou seja, quantas vezes artigos daquela revista, naquele período de tempo, são citados em outros periódicos. E o JCR é uma medida
né? Importante para comparar iguais. Eu sou muito crítica de usar JCR, por exemplo, de uma revista de ecologia, comparar uma revista de ecologia com uma revista de taxonomia. Para mim, o JCR é comparável quando eu estou comparando revistas de ecologia. Dentre as revistas de ecologia, qual que tem o maior JCR? Aí eu vou saber qual é a melhor revista. Agora, por exemplo, se eu comparar as revistas que têm o maior fator de impacto no mundo, são as revistas, por exemplo, de câncer. Tem fator de impacto 40, 50. Que área do conhecimento que tem esse fator de impacto? Nenhuma. Então, fator de impacto foi feito para comparar iguais. O que nós fazemos, o que a CAPES faz, o que CNPq faz? Compara banana com abacaxi, banana com melancia, porque se eu comparo na minha área de veterinária um periódico de cirurgia com um periódico de parasitologia, eles não são comparáveis. Tá? Mas isso é uma crítica que eu faço ao sistema de avaliação, não vou encher a orelha de vocês, porque eu sou meio rebelde com causa, não é sem causa, não. Quando eu pego aqui minhas causas, né, elas normalmente são justas. Segundo item. Bom, antes de passar aqui, alguma dúvida na colocação de periódicos, gente? De artigos em periódicos? Sem DOI e sem ISSN, vocês vão ter que colocar como outra produção bibliográfica. Ponto. Tá? É impossível colocar se não tiver esses dois indexadores aí. Bom, eu não costumo colocar artigo aceito para publicação, por duas razões. Primeiro, porque agora está muito rápido. E segundo, porque é muito frequente a pessoa esquecer de, depois que ele foi aceito, migrar ele para artigo completo. E olha, gente, a gente só coloca se o artigo foi aceito. Artigo enviado, vocês não podem colocar, certo? E isso é um problema que eu já vi gente lá com uma listagem enorme de artigos que foram enviados, tá? Então, a gente só coloca artigo aceito. Outra coisa importante de colocar, livros ou capítulos. Eu já vi gente assim, ele é autor do livro, o livro dele tem 20 capítulos e ele é autor de 15 capítulos do livro que ele é autor. Ele vai lá e coloca o livro e os 15 capítulos. Isso é correto, gente? Do ponto de vista ético, o que vocês acham? No meu ponto de vista, isso não é correto. Ele vai ganhar a pontuação como autor do livro, que é maior do que autor de capítulo. Se ele é autor do livro, acabou. Ele coloca o livro dele. Agora, se ele não é autor do livro, o livro tem, sei lá, 40 capítulos e ele participou de 10, aí sim, ele vai colocar os 10 capítulos. Mesmo que o somatório de 10 capítulos seja maior do que o livro. Aí é um problema do concurso ou do edital que vai pontuar aquilo. E aí não está incorrendo em nenhum problema ético. Se ele é autor dos 10 capítulos e não é autor do livro, ele é ligeiramente estúpido se ele não colocar os 10 capítulos. Eu colocaria. Ok? Então, cuidado com isso. Aí são os vieses éticos que estão por trás do preenchimento do Lattes. Gente, ó, eu vou ligar a terceira. Vocês me interrompam, pelo amor de Deus. E aqui a gente esbarra no mesmo problema. Se o livro não tiver DOI ou ISBN, que é a identidade do livro, que é diferente da identidade do periódico, vocês também não conseguem colocar aqui. E aí vocês vão ter que colocar, se vocês quiserem, como outra publicação bibliográfica. E o que é o ISBN? Esse é mais antigo ainda, ele foi criado em 67, né, e oficializado em 72, e esse controle aqui no Brasil é feito pela Biblioteca Nacional.
Então, quando a gente pede o ISBN no Brasil, na Biblioteca Nacional, em parceria com a Fundação Miguel Cervantes, que é a nossa interface com a agência internacional. Então, é muito frequente, por exemplo, as pessoas estão fazendo análise de um congresso. Querem que isso seja validado, ele tem que ter o ISBN. Aonde que eles vão pedir isso? Na Biblioteca Nacional. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de capítulo de livro, que você tem que informar o nome dos autores ou dos organizadores, o título do livro e o título do seu capítulo. Tá? Cada vez mais os livros também estão tendo DOI, principalmente os livros digitais. Tá? Bom, aqui é uma coisa que eu preciso que vocês entendam bem. No passado, não tinha como você colocar nas informações técnicas quando você dava uma entrevista. Então, muita gente colocava aqui texto em jornal ou revista. Mas vejam bem, vocês só vão colocar aqui se vocês forem os autores. Se o artigo de jornal foi sobre o trabalho de vocês, se vocês foram entrevistados, né, vocês não vão colocar aqui. Por exemplo, essa semana eu escrevi um artigo de opinião. Vou até mandar para a professora, se ela quiser disponibilizar para vocês, eu agradeço. Falando sobre a importância da educação para definir desigualdades, que foi publicado no Jornal Popular aqui. Mostrando o quanto nós estamos atrasados nisso. Esse é um artigo de opinião. Eu que escrevi. Foi publicado no jornal. Eu vou colocar aqui. É uma publicação bibliográfica, porque eu fui a autora, tá certo? Eu publiquei isso num jornal ou num magazine. O que seria o magazine? Isto é, Veja, sei lá, Revista Piauí. Tá? Aí sim ele entra aqui. Os slides eu já mandei, tá, Patrícia? Então, vocês vão ter acesso a isso aí. Sem problema nenhum. Trabalhos publicados em anais de evento. Para ser publicado aqui, o evento tem que ter tido anais. Infelizmente, tem alguns eventos que não têm anais. Se o evento não teve anais, vocês podem jogar aqui? Não. Se vocês tiverem lá só o certificado de apresentação, vocês só vão ser pontuados pela apresentação, mas não pelo resumo publicado. Se o resumo foi apresentado e publicado, ele deve ser colocado em 2 lugares diferentes? Sim. Mas lá na apresentação, ele só pode ser colocado se você apresentou o trabalho. Mas se foi o colega que foi no congresso e apresentou o trabalho, você não vai ter ponto na apresentação. Você vai ter ponto só no trabalho publicado em anais de evento. Entenderam isso, gente? Isso também é muito importante. Isso também esbarra numa questão ética. Ok? E aqui vem outra coisa. Meu resumo, expandido ou não, foi publicado como suplemento de um periódico. Cada vez mais isso é comum. Periódicos de alto impacto, de médio impacto, de baixo impacto, de nenhum impacto, podem publicar suplementos com anais de evento. Se o resumo expandido ou o trabalho completo foi publicado em um anais, que é um suplemento de periódico, isso torna ele um artigo publicado em periódico? Pergunta, sim ou não? Jazinho, eu te respondo, Patrícia. Eu quero primeiro que vocês me respondam essa pergunta. Uma pergunta que também, vocês vão ver, tem um viés ético muito importante. O que diferencia, do ponto de vista editorial, a avaliação de trabalho para apresentação em anais de congresso
e avaliação de trabalho para publicação em periódicos. Vamos lá, gente. Vocês são estudantes de pós-graduação. Liga o microfone aí e me fala, ou pelo menos coloca no chat, se sim ou não. Vamos lá? Estou esperando o resultado. Nenhum até agora. Ninguém se manifesta? Isso é uma sessão espírita ou isso é uma aula que tem gente do outro lado? Ah, Daniel, salvou a pele. Acredito que não, pois o processo de publicação envolve muitas etapas e ele é muito mais criterioso. Então, gente, a resposta é não. Então, cuidado com isso. Vejam bem. Aqui, eu vou dar um exemplo para você. Nós fizemos esse congresso aqui em Goiânia. Anais do 9º Congresso Brasileiro de Goiatria. Eu consegui que esses anais fossem publicados numa revista, num periódico chamado Veterinária e Zootecnia, aí da Unesp de Botucatu. Era o professor Hélio Langoni, a gente colocou no formato que ele pediu e nós mandamos em PDF e ele foi disponibilizado como suplemento da revista. Os resumos eram expandidos, tinham 3 páginas. Então, quando a gente vai referenciar, ele vai aparecer como publicado nos anais, in. Aí, a hora que eu colocar o in, em vez de repetir anais do 10º Congresso, eu já coloquei lá atrás, que é anais do Congresso. Eu vou colocar aqui, foi Veterinária e Zootecnia, volume 18, número 4, suplemento 3. Pronto. E aí eu coloco a página inicial e final do meu resumo dentro desse periódico. Ele vai continuar sendo, para o resto da vida, resumo de congresso, resumo expandido de congresso, publicado em anais de evento, só que os anais de evento são um suplemento de uma revista. Por que isso é bacana? Dá mais visibilidade. A chance de alguém ler, inclusive citar isso, é muito maior do que se fosse simplesmente os anais disponibilizados num CD ou numa página online de um congresso que depois de 10, 15 anos pode cair, você nunca mais acha aquele anais. Tá certo? Então, nós precisamos verificar quem avaliou o produto, a comissão científica do evento ou o comitê editorial do periódico. Agora, algumas vezes, em alguns eventos, escolhe-se os melhores trabalhos que foram apresentados naquele evento e dá a chance para eles serem publicados numa revista. Isso aconteceu, é uma revista hoje de altíssimo impacto, os Anais da Academia de Nova York. Eu tenho 2 artigos publicados lá. Por quê? Porque em um congresso que a gente mandou os trabalhos, a gente disse que sim, queria saber se esses trabalhos poderiam ser publicados na revista. Eles foram submetidos ao comitê editorial da revista, que falou assim para a gente, legal, pode publicar. Então, nos anais do evento saiu o resumo, 6 meses depois, o trabalho foi publicado na íntegra nos anais da Academia de Ciência de Nova York. Tá certo? Então, eu tenho ele duplicado no meu Lattes. Ele aparece como resumo nos anais e depois como artigo completo no periódico. Mas eu só consegui essa publicação porque eu submeti ele ao comitê editorial da revista, tá ok? Então, aqui são aqueles exemplos, ó. Esse trabalho aqui foi um resumo expandido, ó, perfil hematológico de bovinos de raças localmente adaptadas em sistema intensivo de criação, em 9º Congresso Brasileiro de Goiatria, que aconteceu em 2011 aqui em Goiânia. Ele foi publicado na Veterinária e Zootecnia de Botucatu, Unesp,
2011, volume 18, página 442 a 445. Pronto. A minha citação está correta. E aí, gente, por que eu chamo essa atenção? O Lattes também fala muito dos nossos aspectos éticos. E lembrando que o Lattes é a identidade de vocês para o mundo científico. E todo mundo sabe que fazer o nome é difícil, mas perder o nome é facinho. Então, vamos ter muito critério no momento, né, de colocar essa informação. Antes de passar para frente, eu vou responder a pergunta da Patrícia. E quando se tem uma apresentação de trabalho que foi feito por um colega e que ele não foi publicado em anais, ele vai ficar sem registro? Para você, vai, Patrícia. Ele vai ficar registrado para o colega dele, para a pessoa que apresentou. Agora, se você e o colega foram para o evento e era um pôster, por exemplo, foi uma apresentação sob a forma de pôster, e você estava presente no momento da apresentação, então a apresentação é feita por você, pelo seu colega e por mais alguém que estivesse presente. Pode ir para vocês três. Certo? Entendeu? Agora, infelizmente, se vocês participaram de um evento que a apresentação foi feita ou em pôster ou em oral, por uma pessoa só, e esse evento não teve anais, sou sorry. É incorreto você colocar, porque não é verdade, você não apresentou aquele trabalho. Bom, palestra é super tranquilo. Quando a gente faz uma palestra e a gente manda a palestra para o evento, e o evento publica a nossa palestra nos anais, ele é um artigo completo, publicado em anais de evento. Toda palestra na íntegra, mesmo que seja lá um resumo dela, 3, 4 páginas, eu coloco como trabalho completo publicado em anais de evento. Isso é muito frequente de acontecer, tá? Tá, concordo com você, Patrícia, mas aí o problema não é do Lattes. O problema é de quem organizou o evento. E vocês deveriam cobrar do organizador do evento isso. Tá? Então, cuidado com os eventos que vocês participam e que vocês gastam energia mandando trabalhos e apresentando. Então, o evento também tem que ser sério. Tá? Então, aí a cobrança tem que ser do evento e não um problema do Lattes. E depende muito do certificado que você tem. Se você tiver um certificado que o trabalho fulano de tal foi apresentado sem dizer quem apresentou, para mim, ele não vale nada. Porque, do ponto de vista legal, se eu tiver pontuando você e eu não tiver um comprovante de que você estava presente no momento da apresentação, isso legalmente não tem valor. Então, a gente precisa aí questionar o perfil dos eventos. Então, que os eventos coloquem, nem que seja online, esses anais. E não se aceite um evento que se diz um evento científico que não está disposto a fazer os anais. Você entendeu, Patrícia? Então, não é uma questão de não estar valorizando o trabalho. A questão é de como esse registro foi feito. Bom, e o trabalho, essa dúvida é exatamente isso que nós já comentamos, tá? E aqui a gente chega no problema de quem faz os eventos. E é muito importante que vocês entendam isso, para que vocês não tenham preguiça de fazer certificados quando vocês estão organizando evento. Então, vamos lá. Olha esse certificado que está aqui na tela. Certificamos que o trabalho foi apresentado em forma de pôster. Legal. Quem apresentou esse trabalho? Alguém sabe me dizer? Nesse certificado? Não. Quando tem um nome sublinhado ou tem um asterístico, normalmente a gente já sabe que aquele é o apresentador do trabalho. Mas nesse caso aqui, no meu ponto de vista, em um aspecto legal, esse certificado aqui, lixo, é a mesma coisa. A não ser que esse evento tenha anais.
Se esse evento tiver anais, todo mundo, o Lucas, o Mauro, o Cláudio e o Edumar vão ganhar ponto porque eles tiveram um trabalho publicado. E se foi só o Lucas que apresentou e ele não conseguiu um documento comprobatório, ele pode até falar que foi ele que apresentou, mas ele nunca vai dar conta de provar que ele é o apresentador. Se ele for fazer um concurso público, ele pode ter esse certificado indeferido, porque do ponto de vista legal, eu não tenho como provar se foi 1, 2, 3 ou se os 5 estavam lá apresentando esse trabalho. Concordo, exatamente, tem que ter diretrizes mínimas. Então, esse certificado aqui, no meu ponto de vista, ele está reprovado. Gente, não riem com o título, foi o que eu achei. Certificamos que Eduardo José Andrade Lopes apresentou o pôster Pênis Curvo Congênito no Congresso da Sociedade Brasileira de Urologia, tá no 29º Congresso, e quem mais era autor? Eduardo, Valesca, Saulo, David, Modesto. Mas quem apresentou? Só o Eduardo. Valesca, Saulo, Davi e Modesto vão ganhar que ponto? Trabalho, né, que foi, né, publicado em anais de evento. E aí, gente, é muito importante ter essa ligação. Para que você tenha ponto na apresentação de trabalho aqui, você tem que ter participado do evento. E eu consigo facilmente saber se aquela pessoa estava presente ou não no evento. Eu vou lá e olho se ele colocou que ele participou no evento. Como que eu apresentei um trabalho num evento se eu não estava lá? E o que está sendo pontuado aqui é o ato de apresentar o trabalho ou de dar a palestra. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado. E todos vocês, amanhã ou depois, vão ser organizadores de evento. Lembrem-se disso. Dá mais trabalho, dá, mas é o correto de ser feito. Vocês precisam dar um certificado correto. Tá? Então, para mim, se eu fui num congresso, aqui eu tenho um exemplo aqui, olha, esse simpósio aqui, ibero-americano. Aqui eu fui participante desse simpósio. Como participante, eu apresentei trabalho. Se eu clicar aqui, ele vai linkar lá com os trabalhos que eu apresentei ou com os trabalhos que eu publiquei nos anais. Mas nesse congresso eu fui palestrante também. Então, eu tive que duplicar e informar aqui que eu fui convidado. E se eu clicar aqui, vocês vão ver qual foi o nome da palestra que eu dei. Então, essa é a parte enjoada. Se eu tenho 2 ou 3 modalidades de participação em um evento, eu vou ter que ir lá em evento, colocar aquilo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para que as coisas fiquem linkadas. Então, já adiantando um slide que está aqui no final, eu vou dizer para vocês o seguinte: primeiro, vão lá e cadastrem a participação de vocês naquele evento. Depois, venham aqui e coloquem que vocês apresentaram a palestra ou vocês apresentaram o trabalho, tá certo? Agora, se eu já coloquei lá que eu fui palestrante, eu preciso repetir aqui? Eu já informei lá. Eu só vou repetir aqui se a minha palestra apareceu nos anais. Porque aqui, qual é o item que eu tô, gente? Publicação, produto. E o produto tem que ser os anais. Então, se eu só participei do evento mas nos anais do evento essa palestra não apareceu, ela vai ser informada. Aonde? Lá, quando eu estiver informando minha participação no evento. Como um produto técnico, como palestra. Entenderam a diferença? Ficou mais clara agora? Inclusive aí para você, Fernando, a diferença? E é muito importante, isso é uma coisa que vocês colocam
no Lattes de vocês. E é importante vocês informarem, principalmente enquanto alunos de mestrado e doutorado. Clareou? Bom, então aqui, né, para o leitor vai aparecer assim, ó. Então aqui, apresentação, experiência ou trabalho. Nesse evento aqui, doença renal, quando olhar para além do rim, né, que foi uma palestra isolada que eu dei, né, tá aqui, se eu quiser mais detalhes, tem que ser o formato completo do Lattes. Tá? Então, participação em eventos, congressos e exposições. Então, aqui tem um exemplo. No 14º Congresso, né, um relato de caso e as palestras que eu ministrei nesse congresso. Infelizmente, vocês vão ter que registrar isso lá atrás 2 vezes. Tá? Isso aqui, nenhum de nós vai fazer isso. Tradução é muito importante. Pontue, vocês devem colocar, pode ser tradução de livro, capítulo. Vocês podem falar assim, de artigo, sim, tem revista que às vezes, agora está diminuindo isso, mas que ela publicava artigo. Prefácio ou pós-fácio de livro, de revistas ou outro, e outra produção bibliográfica. Aquelas que não têm ISBN ou que não são nem artigos e que vocês não querem colocar como artigo. No caso aqui, o que eu tenho como outra produção bibliográfica? Minha tese de mestrado, minha tese de doutorado, eu considero publicações muito importantes. A estrelinha aqui na minha tese de doutorado, porque ela tem muitos capítulos e eu considero até hoje uma das melhores coisas que eu já produzi. E, às vezes, informes técnicos que não são artigos, eu coloco aqui, principalmente as circulares técnicas que eu publico junto com o pessoal da Embrapa. Mas se eu tiver, por exemplo, um livro que eu fiz, que eu considero relevante, e que foi um livreto, por exemplo, de uma associação de criadores, que ele não tem ISBN e tal, mas que eu considero ele relevante, eu vou colocar ele aqui. O Lattes é meu, eu coloco aqui a informação que eu julgar que é relevante eu colocar. Tá certo? Então, a decisão é de vocês. Bom, aqui, gente, tá muito mastigado para vocês o que é produção técnica e vocês precisam começar a colocar isso, sob pena de vocês prejudicarem os programas de pós-graduação. Eu participei da avaliação da CAPES. A CAPES elencou para cada área quais eram os produtos técnicos. Então, vocês estudantes e vocês docentes precisam colocar. E tem lugar para colocar tudo. Então, olha, primeiro, assessoria ou consultoria. Aqui, vocês informaram lá atrás a vinculação. Então, vamos dizer que vocês são assessores ou consultores, sei lá, de uma associação científica. Ou de uma prefeitura que vocês estão avaliando projetos técnicos. Então, lá atrás, vocês colocam um vínculo. Nesse ano de 2021, vocês fizeram 3 assessorias. Vocês vão colocar cada uma delas aqui. Qual é o título da assessoria? O que foi o tema? Como que aquilo foi divulgado ou não? Aqui vocês informam o produto. Vocês precisam ter diferença disso na cabeça. Lá atrás é o vínculo, aqui o produto, tá certo? Ou vocês podem, por exemplo, entender que as 3 assessorias que vocês deram no ano foram semelhantes ao mesmo tema. Sei lá, lixo orgânico na cidade. Destinação do lixo orgânico na cidade.
Então, vocês podem juntar aqui, no ano de 2022, 3 assessorias para a Prefeitura Municipal relacionadas a lixo orgânico. Aqui é o produto. Ou seja, lá atrás é a vinculação e aqui o produto que vocês vão informarem. Quais são os produtos? Assessoria ou consultoria. No meu caso, eu coloco desse jeito aqui, ó. Por exemplo, Comitê do CNPq para avaliação. Tantos 3 processos, 7 processos, 4 processos, de tal maneira que a pessoa olhar no meu Lattes vai ver no ano de 2007 quantas atividades eu tive. Por exemplo, 2014 aqui, eu fiz parte do comitê que avaliou reconsideração da avaliação trienal da CAPES. Eu não sou membro do comitê, mas o coordenador de pós-graduação sabe que nesse ano eu fiz esse trabalho técnico. Tá? Então, é dessa maneira que vai aparecer lá para mim. Por exemplo, aqui, ó. Maria Clorinda, 2008, consultora ad hoc de 4 processos do CNPq no edital Jovem Pesquisadores. Acabou. Eu informo, né, para todas as pessoas quem estava comigo na comissão e o que eu fiz. Tá? Extensão tecnológica, tá? Então, aqui é um exemplo. O que é extensão tecnológica? É você gerar, né, sob demanda, uma integração com empresas ou governo, tá certo? Então, vocês recebem essa encomenda e vocês vão fazer essa extensão tecnológica e isso gera um produto. O que vocês vão informar no Lattes? O produto. Programa de computador sem registro, por quê? Porque programa de computador com registro é lá na patente. Tá? Desaconselho as pessoas fazerem programa de computador e não registrarem, mesmo que elas estão fazendo aquele computador para uso gratuito, eu recomendo elas registrarem para garantir a autoria. Depois, né, vem essa pergunta, se por lei o registro não é obrigatório, qual a importância de registrar? Garantir a autoria das pessoas que fizeram aquilo. Tá? Produtos. Pode ser piloto, projeto ou protótipo de aparelho, instrumento, equipamento ou fármacos. Eu posso ter processos ou técnicas analíticas, instrumentais, pedagógicas, processuais ou terapêuticas. Eu posso ter trabalhos técnicos, que é parecer, projeto, relatório técnico, serviço e extensão tecnológica. Se eu já informei a assessoria aqui, eu não vou repetir aqui, gente. Eu já informo lá. Se eu entender que é melhor informar aqui, eu vou vir aqui no trabalho técnico e vou informar aqui qual foi a finalidade do trabalho técnico. Aí cada um vai ter que ver a cara daquele produto para entender aonde ele vai informar. Antes, a gente colocava aqui esses pareceres ad hoc. Antes, agora tem o lugar certo que vocês já viram, eu já informei para vocês aonde. É aqui, em assessoria ou consultoria. Não é da nossa área, mas você pode fazer cartas, mapas ou similares, aerofotogramas, cartas, fotogramas ou mapas. Você pode ministrar cursos de curta duração, de especialização, aperfeiçoamento ou especialização, tá? Eu jogo todos aqui. Vocês podem desenvolver material didático ou instrucional impresso, magnético, digital, filme ou hipertexto. Aqui é o local de colocar. E aqui, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Aonde eu vou achar esse material? É muito importante vocês colocarem. Ele permite até colocar, se for filme, colocar isso aqui no Lattes. Se vocês estão fazendo editoria de livro, de anais, de catálogo, de enciclopédia, de periódico, é aqui. Manutenção de obra artística, maquete, e aqui entra. Vocês deram entrevistas, vocês participaram de mesas redondas, de programas, é aqui que vocês vão colocar, tá certo? Então, é nesse lugar aqui que vocês vão informar que vocês foram entrevistados na rádio, na TV e vão jogar aqui. É importante? Claro que é. Tem que colocar? Tem.
Então, não é mais lá atrás. Lá, só se vocês foram os autores. Relatórios de pesquisa, tá? E redes sociais. E aqui nós já adiantamos, né? Qual rede social? De preferência, as que tenham vinculação com a ciência. Eu entrei, por exemplo, lá na Unicamp, eles têm todos os blogs de ciência da Unicamp em uma única página. Aqui eu tenho um exemplo do professor Zé Alexandre, da área de ecologia, que é daqui, que foi meu colega quando eu fui pró-reitora de pesquisa e inovação, ele era o pró-reitor de pós-graduação, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Ele tem esse blog sobre ciência, universidades e outra ideia. Fundamental, relevante, com material de altíssima qualidade. Por que não informar isso no Lattes dele? Tem que informar, tá certo? É relevante. E se nada encaixar, vocês vão colocar em outra produção técnica, gente. Impossível não ter aonde colocar. Isso aqui, só para vocês saberem que existe e cabe tudo aqui. Aí, esses dois ícones aqui, tá certo? Patente só vai aparecer no seu Lattes se você tiver algum desses itens informados. Se não tiver nenhum índice informado, isso aqui não vai aparecer no seu Lattes. Inovação só vai aparecer no seu Lattes e educação e popularização de CIT, se em algum momento lá atrás você informou que aquele produto era um produto de inovação ou era um produto de educação e popularização. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso aqui. Tá? E patente, programa de computador, cultivar, desenho industrial, marca e topografia, para entrar no seu Lattes, tem que estar registrado no INPI. Isso é lei, isso é norma. E aqui é só para mostrar para vocês que é importante a gente transformar a ciência, o conhecimento científico em tecnologia e inovação. E isso está sendo cobrado de todos nós. Por isso, o Lattes se modificou e passou, então, a ter aqui a obrigatoriedade do registro. E aqui, só depois, com calma, vocês lerem a diferença entre descoberta, invenção e inovação, e entender que tudo isso está na aba da propriedade intelectual. Que dentro de propriedade intelectual a gente tem direito autoral, proteção sui generis e a propriedade industrial. E patente é só uma modalidade. E o CNPq, hoje, ele abrange todas as modalidades, então, da propriedade industrial e do direito autoral, inclusive programas de computadores, ok? Tudo isso tem legislação, tá? Então, a patente, para registrar, você tem que ter o número de registro. Uma patente registrada é diferente de uma patente concedida. Entre o registro e a concessão vão anos. Então, você que tem que informar se a sua patente está registrada ou se ela já está concedida, se ela é de produto, de processo, de produto ou processo, se ela é uma patente de invenção ou se ela é uma patente de modelo de utilidade. Tá? Eu tenho uma patente depositada que ainda ela não está concedida, tá certo? E ela está depositada lá no INPI. Então, eu tenho todos os dados informados. Aqui eu já peguei um Lattes de uma professora aqui nossa, da parte da farmácia, que ela tem uma quantidade muito maior pela área que ela trabalha. Então, todas elas com registros. Algumas registradas e outras concedidas. Tá? Então, você tem que colocar o número de registro, senão você não anda nesse cadastro. A mesma coisa para programa de computador, para cultivar, né, protegida e cultivar registrada, para desenho industrial, para marca e para topografia de circuitos integrados. Tudo isso lá no INPI. Então, como eu tenho patente
e eu tenho um programa de computador, apareceu patentes e registro, como em vários momentos eu informo que eu tenho em algum projeto parceria público-privada e eu tenho atividades de popularização, no meu Lattes tem patentes e registro, inovação e educação. Aqui eu tomei a liberdade de pegar o Lattes de uma colega, que na época não tinha, né, não tinha informado nenhuma ação de popularização e nada de inovação. Então, no Lattes dela não tem isso. Só vai aparecer aqui se vocês informarem, tá certo? Nesses itens, tá? Então, aqui vai aparecer o que está vinculado a esses links no Lattes. Por que que o Lattes fez isso? Porque ele entendeu que é importante a popularização, tá? Então, patentes e registros só vão aparecer se você tiver. De eventos, eu acho que eu já adiantei para vocês, depois vocês vão ler isso aqui com calma, mas o mais importante, eu já falei, que vocês, algumas vezes vocês vão ter que fazer. Se vocês deram uma palestra, vocês vão fazer o registro primeiro como convidado, depois como participante, se vocês apresentaram trabalho, e depois como ouvinte, se vocês só, né, escutaram. E quando você é participante, ele vai perguntar se foi pôster, painel, se foi apresentação oral ou outra forma. E aí você coloca aqui isso. Por exemplo, se eu apresentei 3 trabalhos em pôster e um oral, eu coloco aqui a apresentação de 3 pôsteres e um trabalho oral. E depois, lá no outro link, eu informo individualmente quais foram esses trabalhos. Se eu fui convidado, para mim ser convidado, eu fui conferencista, simposista, moderador, avaliador ou homenageado. Então, vocês estão vendo que são 3 formas diferentes, ele não deixa eu escolher as 3. Se eu participei de 3 maneiras, eu vou ter que registrar as 3 formas diferentes. Tá? Então, aqui, por isso que nesse aqui meu apareceu eu como convidado, como ouvinte, como participante. E se eu clicar aqui, ó, aparece todos os resumos que eu coloquei lá no outro item, ou que eu apresentei no congresso, ou que estão publicados nos anais. Isso aqui só aparece para vocês, não aparece para quem vai ler o artigo de vocês. Então, a última dica aqui, cadastra o evento, depois cadastra os resumos. Nessa ordem, eles ficam linkados. Bom, se vocês organizaram eventos, congressos, exposições, é aqui o lugar de colocar, tá? Permite colocar tudo, todas as formas, tá? É importante colocar. As orientações, todas precisam ser colocadas, tá? Hoje, tá? Para mestrado e para doutorado, ele tem que aparecer esse link aqui, se é acadêmico ou profissional. E se não for nada disso, vocês vão colocar aqui orientações de outra natureza. Aí ele vai perguntar se você é orientador principal ou co-orientador, já conversamos sobre isso, tá? E os tipos de orientação, né? Além de mestrado, doutorado, pós-doutorado, monografia, conclusão, iniciação científica e as de outra natureza. Para pós-doutorado também é a dica, primeiro cadastre a supervisão, salva, e depois volta e tenta colocar o título do trabalho que você supervisionou. Ele deixava. Outro dia eu tentei fazer isso, não consegui. Eu não sei se houve alguma mudança que não está deixando mais colocar. Por isso que nas minhas supervisões antigas de pós-doutorado, eu conseguia colocar o título do projeto que a pessoa conseguiu a bolsa. Agora, não sei se eu vou continuar conseguindo. Se eu não continuar conseguindo, vai ficar só o nome e o ano. Não se esqueçam de que supervisões e orientações em andamento precisam ser concluídas. Quando elas são concluídas, elas levam o ano de início e você precisa mudar isso. Eu tive problema num relatório universal meu do passado, que eu fui fazer o relatório
Quando eu fui fazer o relatório, eu estava no último dia do último prazo, eu tinha salvado a orientação de doutorado em andamento como concluída e não vi que apareceu concluída no ano anterior ao ano que eu ganhei o financiamento, porque ele entrou no doutorado num ano e a gente aprovou o projeto no ano seguinte. Eu não consegui colocar no relatório essa orientação, porque não dava tempo de eu arrumar o Lattes, esperar o resultado e mandar o relatório que eu estava fazendo de última hora. Então, eu mesmo não segui o conselho que eu dou para todo mundo. A hora que eu pego a orientação de doutorado em andamento e passo ela para concluída, eu tenho que mudar o ano de início do doutorado para o ano de término. Isso vale para iniciação científica, para TCC, para mestrado, para tudo. Normalmente, graduação não dá muito problema, e IC também não, porque o ano é muito próximo ou dentro do mesmo ano, tá certo? O problema é só para mestrado e doutorado. Bom, isso posto, nós podemos, então, lembrar que bancas tem que colocar as bancas, todas que vocês participaram, e ele pede às demais pessoas que participaram da banca. Então, tenta ou conseguir um documento, ou quando vocês participam de qualquer banca, já pegar o nome dos colegas, porque no momento de você cadastrar, ele vai perguntar às outras pessoas que participaram da banca com você. Quais bancas que ele coloca? Titular, concurso público, livre docência, avaliação de cursos e outra. Qual? Sei lá. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter participado de uma banca em Botucatu do programa PET. Foi a primeira vez que eu vi falar de PET e eu achei tão legal que eu coloquei no meu Lattes. Tá certo? Tá aqui, ó. Outras participação. Avaliação e seleção da chamada PEC-PG. E quando eu era aluna de doutorado aí em Botucatu, em 98, eu participei da seleção para alunos junto ao programa PET. Né? Por que eu achei isso bacana? Porque foi quando eu conheci o que era o programa especial de treinamento. E aí, gente, ainda tem a possibilidade das citações que vocês podem colocar lá no final. Mas aí vocês têm que informar o número de cada um de vocês para recuperar. Do Web of Science, do Cielo e do Scopus. Se vocês informarem esse número, ele pode conseguir recuperar isso aí. E aí a gente consegue saber hoje, né? No Scopus, meu índice H13, eu tenho 79 lá artigos e ele me fala aqui, olha, em que ano, quantos artigos eu publiquei em que ano. Então, a gente sabe tudo. Hoje, eu fuço na vida de qualquer um, não só pelo Lattes, mas também pelo Scopus. E aí, eu tenho o índice H, que nada mais é, qual é o número de artigos científicos que um pesquisador tem, que tem o mesmo número de citações cada um. Então, se aqui ele informa que meu índice H é 13, significa que nessa base eu tenho 13 artigos que tiveram mais de 13 citações, tá certo? Isso é o índice H. É quando essas duas linhas se cruzam. Então, hoje ele dá aqui até o meu índice H, ó, é 13. Por quê? Porque eu tenho 13 artigos que tiveram mais que 13 citações. Aqui estão os 9 primeiros. Então, eu tenho um artigo com 51, uma com 45, 9 com 18. Vai chegar aqui em 13 com 13. Quanto mais artigos forem mais citados, maior o meu fator H. E vocês podem pegar o Lattes de qualquer criatura, né? E fuçar e saber qualquer coisa que vocês quiserem. Por exemplo, eu fui no meu e joguei o Web of Science. Número de citações. Esse é o artigo mais citado no Web of Science. Esse artigo meu tem 44 citações no Web of Science e 23 no Scopus, e ele tem JCR. No Scopus é outro artigo. É o da minha orientanda lá, o que ganhou o prêmio CAPES de tese.
ele tem no Web of Science 43. No Cielo, ele tem 72 citações e no Scopus 35. Se eu jogar o Cielo, o mais citado é esse aqui com 72. Então, vocês podem fuçar no Lattes das pessoas do jeito que vocês quiserem. E cada íconezinho, quando vocês estão atualizando o Lattes de vocês, significa uma coisa diferente. E isso aqui, se fosse para mim explicar para vocês, né, rede de colaboradores, gráficos, coautor, palavras-chave, áreas, instituições, vincular, importar, exportar, vocês teriam que me convidar para mim falar para vocês uma nova palestra, porque hoje realmente não daria tempo, né? Então, esse finalzinho, né, a galope, mas eu acho que eu consegui colocar aí para vocês os elementos mais importantes para vocês conhecerem um pouco do que significa preencher o currículo Lattes, tanto na visão de alguém que preenche, como na visão de gestores que precisam dessa ferramenta bem preenchida. Principalmente se vocês têm algum amor ao programa de vocês, preencham bem feito, para o bem da sanidade física e mental do coordenador de pós-graduação. Era isso, gente. Professora, excelente a apresentação. Estou com a minha cientista mirim aqui, ela estava ouvindo tudo, viu, professora? Ó, depois eu quero ver o seu Lattes, viu? Nós vamos iniciação científica no ensino fundamental. Se não tiver aí na Unesp, você vem para a UFG, porque aqui a gente tem bolsa, mesmo para quem está no ensino fundamental e que quer fazer ciência, viu? Lá, vamos para Goiás. Professora, acho que a professora Maília, não sei se ela consegue, né, acessar, ela teve um problema na internet, ela estava lá na faculdade, no eBay, caiu a internet, então ela estava acompanhando do celular, mas, né, eu acho que ao longo da apresentação, o pessoal foi perguntando, tirando dúvidas, eu vou rever a apresentação e vou mexer no meu Lattes inteiro. Eita, mas olha, muito, mas muito para além, viu, professora, de uma forma de melhorar o Lattes, eu acho que foi um bate-papo mesmo, né, sobre a vida, né, a carreira do cientista, do estudante e da gente aqui como, né, como docente. Então, né, em nome da professora Maeli, do programa nosso de pós-graduação em Biologia Geral e Aplicada, nós agradecemos imensamente a participação da senhora, viu? Bom, eu tô às ordens, né? Se vocês quiserem um dia, né, só para fazer bate-papo, para tirar dúvida também, eu brinquei com ela falou 2 horas, eu falei, olha, a gente, como ele é muito grande, né, e a gente queria pegar inteiro, 2 horas não dá, né, e como a gente acaba, assim, respondendo perguntas, tudo, o tempo acaba ficando curto, mas aí a qualquer outro momento, né, que a gente conseguir um horáriozinho, eu estou à disposição, é um prazer, eu brinco, né, eu tenho uma ex-orientada minha que hoje é pesquisadora da Embrapa, e a gente trabalha com conservação de bovino, curraleiro, pé duro e pantaneiro, que são raças bovinas brasileiras. Então, eu uso a máxima dela, para falar de Lattes, de ciência, batizado, casamento, aniversário, Ah, meu Deus do céu, tem até um paciente meu aí assistindo também, que lindo. Tem. Então, assim, eu estou sempre à disposição, né, quando é para falar de ciência, tecnologia e inovação, meu nome é pronto, e vocês perceberam, né, que eu gosto, então, o entusiasmo aqui chegou e parou. E aí, gente, a gente faz assim, olha, adorei dar aula, não esquece de mandar um documento falando que eu dei aula, senão eu não dou conta de provar nem para o UFG, nem no meu Lattes, que um dia, em 2022, o programa de pós-graduação em Biologia da Unesp me chamou para falar sobre Lattes, né? Então, a gente brinca, a gente não pode pagar, a gente paga com papel, né? Hoje em dia, nem com papel, hoje a gente paga com arquivo em PDF, tá?
Mas aí, gente, se alguém ainda quiser fazer algum comentário, sei que vocês devem estar com fome, aí a hora que vocês me deram os minutinhos, eu fui lá, tomei meu cafezinho aqui, né? Estou à disposição se alguém quiser fazer algum comentário ou ainda fazer alguma pergunta. Podem perguntar. Ai, que bom, Miriam, que você conseguiu atualizar enquanto eu estava falando, né? Que bom. A ideia é essa mesmo, é vocês irem no Lattes e ir colocando as coisas nos lugares corretos. Mais nenhuma dúvida? Não? Pessoal, acho que nós, né, todas as perguntas, os questionamentos foram respondidos, a gente não esqueceu nada no chat, não passou nada batido, não, né? Eu acho que não, eu acho que a gente também foi respondendo. E, ó, eu puxo a orelha mesmo, viu, gente? Eu já estou num ponto na vida que eu tenho direito de puxar a orelha. Depois de passar 12 anos dando aula de metodologia, eu posso puxar a orelha de qualquer estudante de qualquer instituição aqui no Brasil, viu? Excelente, professor, excelente. Então, bom, pessoal, passou aqui do meio-dia, eu acho que, né, a professora Maria Clorinda deve estar com fome também, porque só um cafezinho às 10 já deve ter vencido, né, professora? Então ó, pessoal, né, agradeço a todos, né, pela participação, em especial, né, a professora Maria Clorinda por essa brilhante palestra, mini curso de apresentação do Lattes e de conversa mesmo, né, professora? Cabe tudo aqui, cabe, né, bate-papo, falar de Facebook, do que for. Então, a gente agradece e desejo uma ótima semana, né, a todos e todos, né, vão ficar todo mundo bem. Tá joia? Obrigada, gente. E a gente encaminha para, né, já encaminha o PDF do certificado. Tá certo. Então, tá jóia. Tchau, pesquisadora Mirim. Obrigada por ter assistido minha palestra. Linda sua bichinha. Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Oi, papai. Acho que sim.